Olá! Então cá estamos, velhos são os trapos, na nossa vida normal atual, que é com máscara e no meio do Covid. E eu trouxe a máscara para vos provar que nós cumprimos rigorosamente tudo o que a Direção-Geral de Saúde diz. Embora agora não seja preciso, porque estamos a uma distância física, eu e a entrevistada estamos a uma distância segura, e portanto eu vou tirar a máscara agora, mas queria-vos mostrar que nós somos cumpridores das leis. E os velhos são os trapos, também são cumpridores. Então pronto, eu vou tirar, com a vossa autorização. Fico muito melhor assim, não é? Muito bem. Então olá, outra vez. Cá estamos no mês de maio. Hoje vamos conversar com uma jovem médica que, apesar da sua juventude, já tem histórias de vida de que, julgo, todos iremos gostar. Com uma infância vivida na China, em Macau, veio para Lisboa, onde se licenciou em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, vindo a especializar-se em Medicina Geral e Familiar. Mas, se fosse só por isto, que já não seria pouco, talvez não se lhe tivesse prestado a atenção que merece. A Inês surpreende-nos ao saltear a sua vida com diversas ações de voluntariado em países e regiões relativamente inóspitas, dedicando o exercício da sua profissão a populações muito carenciadas. No fundo, transformou a sua vida numa curta-metragem de aventuras e de algum suspense, quase como vemos nas séries da Netflix. Surpreendida, como todos fomos, por esta pandemia do Covid-19, tivemos que aguardar uma primeira oportunidade de liberdade, embora condicionada, para podermos conversar. Também, sobre estes últimos meses, terá coisas para nos contar, sem saber, como julgo que ninguém sabe, quando se voltará ao novo normal. Contar a sua história levaria algum tempo, pelos detalhes inesperados de que se reveste. Por isso, preferimos conversar e saber por ela a evolução da sua vida e das suas aventuras. Escolhemos para este encontro um espaço de cultura, espaço espelho d'água, que por via das restrições ainda se encontra fechado ao público. Espaço com longas tradições que me traz, pessoalmente, inesquecíveis memórias. E aproveitámo-lo, salvaguardando todas as recomendações clínicas, que, como se vê, até temos máscara. Então, vamos falar com a Inês Mendes. Olá, Inês. Olá. De máscara. De máscara. Também vou retirar. Podes retirar. Já fiz o meu papel máscara didático. elegantíssima. Essa máscara é elegantíssima. Isto agora é todo um comércio à volta disto. Comércio à volta disto. E bem. Sim, senhor. Então vamos falar com a Inês Mendes. E vou-lhe fazer perguntas que eu tenho aqui para fazer. E tive de tomar nota, porque não era capaz de fazer tanta pergunta. Ora bem, a primeira pergunta é esta. Uma boa parte da tua infância foi passada em Macau. Verdade, não é? Como é que relembras esses tempos? Influenciaram a tua vida futura ou não? Conta lá. Bem, Macau não foi bem a minha infância toda, porque fui para lá com 13, início dos 13, e na verdade já tinha vivido alguma parte da minha infância em Leiria. Mas foi numa altura fulcral, porque foi na altura da minha adolescência, não é? Que é quando formamos a nossa personalidade, etc. Portanto, eu acho que teve muito peso por isso e, como é óbvio, marcou imenso a minha vida. E acho que foi aí também que moldei muito a minha personalidade e me guiou um bocadinho ao longo da vida. Macau é um território, então na altura dos anos 90, eu acho que era um território muito especial, não é? Muito mais do que é hoje, digo eu. Era muito fácil ser adolescente em Macau porque era muito seguro, era tudo perto. Tinhas muitas companhias lá? Não? Tinha muitas companhias, fizemos muitos bons amigos lá. Era um território, acima de tudo, com uma densidade populacional brutal, com muitos chineses, obviamente, em que a população portuguesa era cerca de 1%, 2% seria, agora ainda menos, a nível proporcional. Mas éramos uma comunidade muito próxima e muito chegada, em que toda a gente se conhecia. Aliás, o Liceu de Macau, não sendo uma escola pública para todos os efeitos, não deixava de ser português. Onde se falava português, o ensino era totalmente português, paralelo ao de Portugal. Mas era como se fosse um colégio, né? As pessoas todas se conheciam, a educação era toda ali muito protegida, de certa maneira.
E portanto, por aí foi muito bom. Acho que tive uma preparação de liceu muito boa. E depois toda a riqueza à volta que é-nos trazida pela cultura asiática, não é? Que é um território que mal uma pessoa chega lá, aquilo é só emoções físicas, acima de tudo, os cheiros, as cores, aquela densidade populacional brutal, os casinos, que na altura não era propriamente Os o que é bichos hoje. que se comem, não é? A bicharada que se come. Parece que dão origem ao Covid, não é? Que alguns dão origem ao Covid, com os devidos cuidados, talvez não. Mas lá está, também se toca nesse ponto dos mercados, né? Os mercados eram uma coisa impressionante, porque os animais estavam vivos, até os peixes estavam vivos, não podia ser uma coisa mais fresca, né? Havia cães. Isso acho que nunca... Os cães na China, era ali ao lado, não é? Pois eles têm aquela seleção particular das línguas com uma mancha preta, etc. Mas Macau também não é a China, lá está, claro, profunda. E portanto, também há ali um filtro para essas coisas todas, não é? E a verdade é que, com a minha vivência em Macau, eu respeito muito a cultura chinesa e aprecio muito certos pontos da cultura chinesa. E foi importante por isso também, para abrir a minha forma de ver as pessoas, outras culturas, e na idade que foi. Portanto, eu acho isso que foi muito Apanhaste importante. Apanhaste aquilo tudo numa altura boa. E foi numa altura muito boa, porque hoje em dia eu volto a Macau, e voltei bastante mais tarde, porque para mim foi... Obviamente, quando eu volto para a faculdade e deixo todas estas vivências para vir para Lisboa, foi um bocadinho experimento, não é? E custou-me, e portanto adiei muito o regresso. Eu tinha a ideia de voltar só quando voltasse com os meus amigos todos, porque senão era um bocadinho triste. E quando voltei em 2009, nunca mais quis deixar de ir, porque é de facto um regresso à minha adolescência, traz muitas memórias, traz muitos momentos muito felizes. E consigo revê-los de novo, mas não é o mesmo. E Macau hoje em dia hoje já está um Macau diferente daquele Macau que tu viveste, não é? Claro, os casinos deixaram de ser só no Stanley para passar a ser está toda uma indústria do jogo, é um crescimento brutal, a densidade populacional aumentou, sei lá, 200 mil, 300 mil habitantes. Eu só fui na tua época, mais ou menos, fui na tua época. Ultimamente vejo só em filmes, aquilo é uma loucura. É uma loucura. E portanto eu gosto muito de lá ir, mas ao fim daquela semana, 2 semanas, pronto, já basta. Acho que já está na altura de voltar. Poluição a todos os níveis, não é? Mas na altura em que foi, nos anos 90, atenção, acho que foi mágico. Acho que foi... E isso influenciou-te realmente, a tua adolescência toda, e foi muito importante para ti. Mas depois vieste e tiraste a licenciatura em Medicina, em Lisboa. Em Lisboa. Mais tarde. E, mais tarde também, a especialidade de Medicina Geral e Familiar. Esse curso de Medicina e a especialidade foram tirados com paixão ou foram quais os fatores que influenciaram na escolha da especialidade, sobretudo? Da especialidade? Pois, Medicina Geral e Familiar. Isso também teve um percurso um bocadinho labiríntico. Eu tirei o curso e pensava... Aliás, eu tirei o curso não tanto numa componente, eu adoro pessoas, aliás, pelas minhas experiências de vida, acho que isso se reflete, gosto muito de conhecer pessoas, gosto muito de estar com elas, mas eu tinha muita parte da investigação, eu adorava, na altura do liceu, era a química, as técnicas laboratoriais, tudo, essa parte gostava muito da parte da investigação, e dizia que ia um bocadinho para a medicina, mas também depois, se calhar, enverdar um bocadinho nessa parte. Até fazer o curso, e quando chega àquela parte mais prática, que é a partir do 4º ano, preferencialmente, já muda um bocadinho a minha perspectiva, portanto já quero uma coisa mais clínica. Na verdade, mais cirúrgica, porque eu também adoro trabalhar com as mãos e adoro fazer coisas, e a parte cirúrgica, adorei a parte cirúrgica e de fazer, e das cirurgias. Só que, entretanto, termino o curso e, lá está, decido parar e fazer o tal ano sabático, digamos. Já levamos a essas fases. Pois, só que a verdade é que isso influenciou porque a minha escolha mudou totalmente a partir daí. Fazendo esse salto, por causa dessa parte não vamos dar salto, eu até vou completar isso com a terceira pergunta que tinha aqui, porque no fundo pega-se com a segunda. Eu sei que intercalaste a tua vida profissional, cá está, os estudos e a vida profissional, com outras iniciativas de natureza humanitária, não foi? Sim. Então fala-nos já disto tudo misturado. Pois, isto é um bocadinho complexo para fragmentar em questões, não é?
Então, eu depois do meu curso decido fazer esta pausa, porque normalmente nós terminamos o curso ali em julho, ou na segunda época, se for, e temos o curso à especialidade em novembro. E eu decidi que não iria fazê-lo, portanto, seria para o ano seguinte. E tento fazer uma missão humanitária que para mim fazia todo o sentido com a profissão que tenho. E pela experiência, também já estava habituada a viver fora, de facto, e portanto queria descobrir outras coisas. E agora seria a vez do continente africano. E então andei à procura, depois havia muitas coisas de voluntariado, mas em que uma pessoa até tinha que pagar por ir. E eu tinha as minhas poupanças, obviamente, de trabalhar na faculdade em pequenas coisinhas para ver se ganhava uns trocos. E tinha as minhas poupanças, mas não era para ir pagar 3.000 euros para ir fazer voluntariado para o Nepal, não é? Mas pronto. Entretanto, lá tenho contacto com uma possibilidade de ir pela AMI, numa missão humanitária como voluntária, e uma das possibilidades era a Guiné-Bissau. Ou Guiné ou Angola, mas sempre ouvi dizer que Luanda era caríssimo, portanto também não era possível. E portanto a Guiné pareceu-me bastante bem, e de facto foi, porque eu vivia, nem com 100 euros eu precisava para viver por mês no arquipélago de Bijagós. E assim foi, decidi ir, fui em novembro. A ideia era ir por 2 meses, mas acabou por totalizar quase 2 anos. É um bocado mais. Porque é viciante, marcou-me imenso. Foi mais outra das fases. Eu acho que marca a minha vida um bocadinho por aí. Macau foi extremamente importante e depois a parte da Guiné foi crucial também. 2 anos na Guiné, nos Bijagós, para me orientar. É uma história. Não foi tudo nos Bijagós. Não foi tudo nos Bijagós. O primeiro ano foi nos Bijagós, que é um território espetacular em termos de biosfera, de riqueza, de cultura. São as etnias, acima de tudo animistas, portanto ainda tem aqueles rituais das cerimónias, dos funerais, dos casamentos. Era tudo tão novo e tão intenso que se passaram 9 meses sem eu dar bem conta disso, apesar de ser praticamente a única branca naquela ilha. A eletricidade era pouca, portanto ligávamos o gerador ao final da tarde, onde conectávamos o computador, etc. Portanto, todo o resto do tempo era muito para mim. O trabalho que fazia com a população, que obviamente foi muito importante para mim. Eu acho que não estamos a mudar o mundo, estas missões não estão construídas para mudar e desenvolver os países, que é pena, porque acho que se poderia fazer muito mais. Acima de tudo, a capacitar a população, que ela própria também não quer ser muito bem capacitada, porque está muito confortável a receber a ajuda do branco, não é? Bem. Mas tem que se mudar essa mentalidade, que é um trabalho que há de ser muito árduo e longo, porque também não interessa muito aqui para o Ocidente. Mas fizeste no fundo uma pedagogia clínica. Mas sim, e acima de tudo era uma ajuda muito, muito pontual. Estou a mudar aquela vida ali, a decorar ali, pronto, pontualmente. Portanto também é uma coisa muito pessoal para nós, não é? Enquanto médicos. Porque gostaríamos de fazer muito mais, mas fica ali tudo muito limitado. Não obstante, foi muito importante para mim, por essa ajuda direta, onde sinto muito mais o meu papel como médica do que aqui, que sou apenas mais uma, e foi isso que eu senti ao longo da faculdade. E ali não, temos essa parte que nos dá outra importância, obviamente, e que também gostamos de sentir essa importância, principalmente se temos atividades que se incidem mais na sociedade. Quando eles dizem doutora, é doutora mesmo. É doutora mesmo. E valorizavam muito essa ajuda, a ajuda do branco, porque todo o branco vem para ajudar, nem que seja para dar repousados, que é um bocado chato, mas principalmente do médico, e o que diz do médico ali é de facto muito importante. Claro que tem o seu lado mais triste, porque as pessoas me questionavam, deve ser tristíssimo viver na Guiné-Bissau, aquilo. Não, é claro que a esperança média de vida na altura era 45, 46 anos, agora é um bocado mais, se calhar chega aos 50 e tal, mas era 40 e tal anos. As pessoas morrem de uma apendicite, aconteceu-nos isso. Fazer o diagnóstico de uma apendicite, um abdômen claramente agudo, pagarmos a canoa, foi com a nossa canoa, com o nosso marinheiro a Bissau, chegou lá, sabemos que morreu porque não tinha dinheiro para pagar as luvas, passou-nos. Portanto, isto acontece na Guiné, é triste, mas sou muito mais infeliz aqui, acho eu. Acho que lá há um respeito pela família, pela sociedade, pelos mais velhos, toda essa componente social. Aqui deprime muito mais aqui. E, portanto, foi muito mais fácil para mim ser médica lá, por estranho que pareça. Quando as pessoas dizem, foste envolvida mas pelo não, acho que aqui me custa muito mais lidar com a realidade aqui, que acima de tudo é social. És mais anónima. Que é mais social. E pronto, e depois, entretanto, voltei no final desse ano
E não conseguia ficar aqui, como é óbvio. Não estava sequer só a entrar num supermercado com aquela luz toda, fazia-me confusão. E, portanto, consegui... Ou melhor, nunca me foquei, de facto, em fazer o exame à especialidade nesse ano. E às tantas surgiu a oportunidade de fazer um projeto com os médicos do mundo, já como técnica de saúde, na área do HIV, na área de prevenção, depois também num projeto de construção de escolas, de latrinas e furos de água numas escolas da região de Biombo. Portanto, mesmo dentro da Guiné foi um projeto totalmente distinto. Porque já era em Bissau, onde já há uma comunidade de expatriados muito maior, portanto já há uma envolvência diferente, não é? Mas depois tínhamos que ir para o terreno, que era na região de Biombo, que não era longe, mas foi uma experiência muito diferente, mas também muito rica, obviamente. E, portanto, ao fim desses 2 anos, regresso. E, obviamente, que a adaptação aqui, não sei se me custou mais quando voltei de Macau, se foi nessa adaptação da Guiné. Custou-me bastante, por acaso custou-me bastante voltar aqui e sabia que iria continuar e, portanto, se eu gosto de fazer missões humanitárias e é lá que me sinto bem, tenho que arranjar uma especialidade, porque isso nunca esteve em causa, fazer a especialidade. Se bem que os meus pais andavam em pânico, provavelmente, por isso é que não achavam nada de piada a estas coisas. Isto foi tudo dramático, mas eu sabia que iria voltar e iria fazer a especialidade. Nunca perdi o time, digamos assim. A minha mãe era, sempre fizeste tudo tão direitinho, o que é que te aconteceu? Só estou a viver aqui uma coisa que tenho que viver nesta fase, e que me enriqueceu. E que eles hoje sabem disso. Mas para dizer que voltei e mudei completamente, ou seja, ou faço medicina interna ou faço medicina geral e familiar. A medicina interna aqui é uma geriatria, hoje em dia. Faz sentido num hospital, numa região pequena, onde a medicina interna de facto é muito completa e faz a vez de muitas especialidades. Aqui não me agradava assim tanto. Infecciologia era muito redutora também, porque aqui na Europa é muito à base da tuberculose, HIV, portanto não era bem aquilo que eu iria restringir muito. Eu achei, medicina geral e familiar se calhar faz sentido. Acresce a isto que, portanto, eu volto da Guiné em julho, teria o exame da especialidade em novembro, e se os meus colegas daquela, é normal que se fique em casa depois a preparar aquele exame, a estudar criteriosamente X horas por dia, para mim era impossível, obviamente. Portanto, eu não vou ficar em casa só a estudar. E então, um colega meu dos médicos do mundo espanhol, na altura que eu conheci, propôs-me, olha, porque é que não vais para a Andaluzia? Porque eles lá precisam de médicos nos centros de saúde, temos jornada contínua, das 8 às 13, e depois tens o resto do tempo para estudar. Havia, de facto, uma comunidade de chilenos argentinos a preparar o MIR, o exame espanhol, e tinham este tipo de vida, portanto, trabalhar durante o dia, à tarde ir preparando. Portanto, a minha ideia era começar então em setembro até novembro fazer isto. E gostei. E prolongaste mais um bocadinho. Prolonguei. E como gostei, prolonguei. Portanto, fiquei mais um ano em que tive muito o contacto com a medicina geral e familiar e gostei. E achei que fazia sentido. Também os centros de saúde lá eram regiões mais pequenas, fazíamos muito mais, não é? Fazíamos também o trabalho das ambulâncias, com urgências de 24 horas, que aqui no centro de saúde já não existe esse conceito. Mas era muito completo e de facto pensei, faz sentido, vou ficar aqui mais um ano, ver se de facto gosto e quando regressar logo faço o exame. Além disso pagavam bastante bem, portanto também me permitiu fazer algumas poupanças, que também foi importante, obviamente, para chegar cá e conseguir comprar casa. E temos que pensar nestas coisas, não é? E foi interessante por isso. Claro que foi também mais um período em que estou um bocado mais isolada, porque quando eles iam também eu estava muito isolada, trabalhava, depois ia preparando, desde que desse os meus mergulhos no mar todos os dias, também era perto do mar, isto tem que ser tudo perto do mar, como é óbvio. Tu e o mar têm uma boa relação, não é? Há esta necessidade, Daí a escolha deste local. Sim, que é dos meus sítios favoritos aqui, porque lá está, porque está perto de... Eu hoje, já em dia, já venho a Lisboa por muito pouco. Tu vives em Cascais agora, não é? Sim, trabalho, mas que também não é sempre aqui. Mas tu agora, já agora que estás a falar do sítio onde trabalhas, agora estiveste a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, não é? Depois trocaste o Serviço Nacional de Saúde pelo setor privado, onde estás agora, não é? Mais ou menos. Porquê essa mudança? Não gostaste do Serviço Nacional de Saúde? Eu sabia que não ia ficar no Sistema Nacional de Saúde. Eu sabia que não ia fazer a especialidade de Medicina Geral e Familiar para ser a médica de família toda a vida, 30 anos, a acompanhar as famílias. É tudo muito bonito,
faz todo o sentido, mas não era essa a minha ideia, a minha personalidade não se coaduna com isso, de ficar no mesmo sítio tanto tempo. Era um veículo para fazer outras coisas, acho que é a especialidade que mais permite, não diria mais, haverá outras, mas acho que é uma especialidade muito completa e que permite fazer muitas coisas diferentes dentro da área da medicina, e era isso que eu também queria. O Sistema Nacional de Saúde não é por ter saído do Sistema Nacional de Saúde porque é o Sistema Nacional de Saúde ir para a privada. A privada surgiu e ainda lá estava. Eu fiz a especialidade em Cascais, começo a trabalhar também no Hospital de Cascais a fazer urgências, que era outra das coisas que eu gostava muito, aquela adrenalina das urgências. E aí conheço uma colega minha que trabalhava, pneumologista, que trabalhava aqui na CUF Infante Santo, na altura estariam a pensar em alargar a equipa, e faz-me essa proposta, vim aqui falar com o diretor da urgência na altura e gostou do meu currículo, etc. E rapidamente comecei a fazer aqui urgência, num dia de semana. Isto ainda estava no centro de saúde. Eu acabo a especialidade, fiquei colocada também numa unidade no Estoril, perto de casa, com um gabinete em frente ao mar, a população era simpática, como gosto. Tinha tudo para correr bem e por isso eu acho que me prolonguei 2 anos, mas esta saída já era expectável, não é ter trocado. Tanto é que eu não aumentei a minha atividade na CUF Infante Santo enquanto privada. Continuo como eu dia, apesar de irem insistindo para aumentar. Ainda lá estás, ainda continua. Ainda estou, sim, mantenho. Continua. Mas acumulado a isso, já agora também vou intercalando aqui claro, também. Claro. Tu exerces também nos Açores. Pois, foi isso. Então conta lá essa história. Porque, entretanto, saio do Sistema Nacional de Saúde, porque lá está. Eu também entrei com a ideia de. Gosto de fazer coisas diferentes. Porque não reduzir o meu tempo em que estou no Sistema Nacional de Saúde para não fechar completamente e atuar no nosso sistema, não é? Mas tendo tempo para fazer outras coisas. Mas isso é muito difícil aqui. É de facto muito difícil e são pouco abertos a essa flexibilidade de horário, que é uma pena, porque se calhar agarrava-se muito mais médicos ao Sistema Nacional de Saúde. E eu não vou dizer que não, quer dizer, eu saí cansada do Sistema Nacional de Saúde, é estafante, não vou dizer que não. O Sistema Nacional de Saúde foi uma coisa fantástica quando foi criada, esta universalidade e acessibilidade gratuita a toda a gente, mas hoje é impossível e tem que se reestruturar para se manter, porque senão vão acabar com ele a breve trecho, que não sei se não será esse também o intuito, mas é preciso reformulá-lo e, portanto, eu saí também cansada do Sistema Nacional de Saúde e não tenho saudades nenhumas dele, atenção. Mas a verdade é que surgiram outras coisas e não sei se fui tendo sorte à medida que essas coisas foram sucedendo, acho que sempre tive muita sorte em como as coisas me iam surgindo. A verdade é que quando tomo esta decisão, nesse mesmo mês estou nos Açores, na Ilha do Faial, não tenho qualquer relação com os Açores, mas a verdade é que adoro aquilo. Não sei se é por serem ilhas também. E é uma beleza fantástica. Mar todo lado. Sim. E pequenino e muito rural e eu gosto disso. E muito bonita, acima de tudo. E então conheço o diretor do Hospital da Horta, o administrador, o diretor clínico do Hospital da Horta e fazem-me uma proposta para colaborar com o Hospital da Horta. E com uma parte que também se pode fazer remotamente, uma parte clínica e outra parte mais de elaborar relatórios médicos para juntas médicas, etc. Uma parte burocrática que não é assim tão agradável de fazer, mas eu gosto de escrever também esta parte. E ali também era uma maneira de estudar, porque estudo muito quando vejo certas patologias e acabo por ir estudando. E foi interessante por isso, surgiu-me esta possibilidade que posso fazer a partir de cá e vou lá uma vez por mês. Agora não, com o Covid. Agora com o Covid não tem. Mas... E vamos inevitavelmente ter que falar do Covid, não é? Fomos apanhados todos, tu e nós e todo mundo, com as máscaras, esta coisa do Covid. Este Covid tem sido realmente uma praga, não é? Da qual não nos livraremos tão cedo, nem sei se nos livraremos, logo se vê, não é? Mas isso trouxe, digamos, aos clínicos deste país, sejam médicos, sejam enfermeiros, toda uma carga poderosíssima e realmente têm sido até agora a guarda avançada na defesa do Covid.
E o Covid perturbou a vida de médicos, enfermeiros. Como é que tu tens vivido o Covid nestes últimos meses? Com medo, como compete a toda a gente. Pois. No início, acima de tudo, o facto de ser uma patologia da qual sabemos tão pouco e que se foi conhecendo à medida que ela foi chegando, que é estranho, ou seja, é um vírus, obviamente é mutante, obviamente que se adapta, mas a verdade é que foi tudo muito rápido, não é? E como foi descrito na China, chega à Europa de uma maneira já diferente e agora chega aos Estados Unidos de outra forma também. Cada vez que pulam um continente, Já não é bem o já mesmo não vírus, é bem é o um mesmo outro. vírus. Esta incerteza, seja na forma de o prevenir, como se dissemina, como se trata, como se previne, etc., dá medo, obviamente. Esta história da linha da frente, como agora nos chamam, que vale o que vale, porque acho que é um trabalho de toda a gente, não é só nosso, mas o facto de estarmos a atender doentes Covid dá-nos medo. Isto eu filo, acima de tudo, na Infante Santo, na urgência, que se transformou em um hospital Covid e, portanto, estava mais ou menos preparado para isso. Portanto, assumimos que todos os doentes são Covid e, como tal, estamos protegidos. O que aqui é chato? É extremamente cansativo, de facto, trabalhar com aqueles escafandros todos, com aquela coisa toda. coisas. Uma pessoa fica com as marcas no nariz e com a cara e com não sei o quê. É cansativo, mas dá-nos medo, porque não sabemos bem. E depois, além disso, a parte inicial foi toda muito mal organizada. Pois, Normal, foi a surpresa, porque o a vírus não se impreparação propaga, o vírus não também. vai chegar, depois entretanto já chega, depois entretanto é preciso máscaras, não é preciso máscaras, é preciso isto, não é preciso aquilo. Foi tudo um bocadinho infeliz na forma como isto foi gerido e como tal no início não estávamos de facto preparados. E depois há aquele receio, mas eu vi aquele doente e aquele doente, de certeza que aquilo era Covid e agora eu vou-lhe ligar e era positivo, e agora se era positivo, agora sou eu que vou ficar dentro, eu não estava protegido, eu desinfetei as mãos, eu não desinfetei as mãos. Tudo isto no início foi muito... Atemoriza um bocado. Não vou dizer que não, às tantas tenho dificuldade de respirar, será que vou ser... Há montes de médicos que estão a ser afetados e uma pessoa ouve aquelas histórias dramáticas de Itália médicos, enfermeiros, e de Espanha, que não têm nada a ver com o que se passou em Portugal, felizmente, e como tal, e pegando nisso, até foi um período bastante tranquilo. Ao contrário do que se esperava, mesmo nos hospitais públicos, tenho vários colegas meus que trabalham nos hospitais públicos e com quem fui contactando, e a verdade é que estava tudo muito calmo, porque as pessoas deixaram de vir. Por todas as patologias deixaram de vir, que também é preocupante, porque há muita gente a morrer, não é só pelo Covid. Só agora é que estão a começar a regressar. Há mais vida além do Covid. E, portanto, as urgências acalmaram bastante, nós fomos-nos adaptando, mas há uma incerteza enorme e não sabemos quando é que isto vai terminar. Obviamente que se adivinha, depois deste desconfinamento, que vai aparecer uma segunda leva. Uma segunda onda, não é? E vamos ver. Estamos todos a preparar para outubro, não é? Quando vierem as gripes e vêm outra vez o... Porque é o que faz sentido, não é? Porque é o que faz sentido. E entretanto também vai chegar o verão, não é? Todas as pessoas a querer ir para a praia, ainda ninguém sabe como é. Que é uma preocupação que aí vai ser uma grande mistura. Mas tem que haver. Mas tem que haver. As pessoas não podem estar eternamente confinadas. A economia não pode. A economia não deixa, e a saúde mental. Mas acima de tudo é importante que isso aconteça pela saúde mental também, porque há outras doenças, porque as pessoas têm que deixar de ter medo de aceder aos cuidados de saúde, por todos os motivos. E porque tem que haver contágio também. Tem que ser baixo. Pois. Mas essa imunidade para tem que criar ser construída. a imunidade. Pois. Não é agora estamos todos fechadinhos em casa e depois vamos abrir e vem tudo cá para fora, então aí vamos ter, porque o Covid... Nos casos, enfim, a que tens assistido, de doentes Covid, portanto, aqueles que entram já numa fase mais perigosa, tem-se a noção de que aquilo vai acabar mal ou que eles se podem retemperar? Eu não trabalho nos cuidados intensivos, sim, mas... nem no serviço, trabalho ali, mais uma vez, na primeira linha da urgência. Mas tenho essa percepção, quando vejo um doente que é forte suspeito de Covid e que depois se confirma e vejo pelos fatores de risco, a obesidade, a diabetes, comorbilidades, das doenças crónicas, que hoje estamos cheios delas, que é outra das coisas que espero que isto também alerte para que as pessoas tenham mais cuidado com isto, principalmente nas camadas mais jovens. Uma pessoa fica logo a dizer, isto pode correr mal.
pode correr mal. E ainda mais, porque é uma doença que demora muito tempo a passar. Eles ficam muito tempo ligados ao ventilador. Pois. Que depois podem sair. E por isso é que é importante ter, de facto, muitos recursos e que a curva esteja aplanada, porque estes doentes demoram muito a sair dos cuidados intensivos. E a sair dessa necessidade. E quando saem do ventilador, já está aqueles músculos respiratórios já não funcionam. Portanto, há aqui uma recuperação muito lenta, a convalescência é de facto muito demorosa. E como tal, tem tudo para correr mal. Tem tudo para correr mal. Certos doentes têm tudo para correr mal. Esperemos que não corra tão mal. Bom, realmente a nossa entrevista sofreu, a nossa conversa, não é a entrevista, a nossa conversa foi pontapeada aqui pela questão do Covid no meio disto tudo. Nós, inevitavelmente, não podíamos deixar de falar disto, porque estamos no meio dessa coisa. Mas ainda tinha aqui uma pergunta para te fazer, que é a seguinte. Já falaste aí diversas vezes do Serviço Nacional de Saúde, das dificuldades que tu vês no Serviço Nacional de Saúde, na política de saúde. O que é que, se amanhã te convidassem para Ministra da Saúde, não estou a dizer que vais ser, não sei se vais, isso é um problema teu, mas se te convidarem, que ideia farias tu de mudanças no sistema de saúde ou na política de saúde de cá? Quais são os grandes pontos que em tua opinião, achavas que deviam ser mexidos? Eu assim, isso é uma pergunta obviamente complicada, mas e eu obviamente tenho a minha opinião muito viciada porque trabalhei nos cuidados de saúde primários e acho que o grande investimento tem que ser lá. Que é uma precariedade dos centros de saúde hoje em dia e acho que tem que ser... As condições que nós temos, com tanta gente cada vez a recorrer mais aos serviços de saúde, tem que haver um investimento nos cuidados de saúde primários, a história do médico de família para toda a gente, etc. Há muitas coisas à volta disso que estão muito mal feitas e que teria que ser ajustado, não é? Começar com os estrangeiros que chegam aqui em 2 meses têm médico de família e há quantidade de gente portuguesa que não tem médico de família. Mas isso são outras questões. Há muita coisa que tem que ser ajustada e corrigida. Tem que haver um investimento nos cuidados de saúde primários, acima de tudo, porque é onde se previne a doença. E é a primeira linha, lá está a primeira linha, onde o utente chega e tem consulta logo. E tem que se proteger os médicos que lá estão e os enfermeiros que lá estão, que não somos de todo protegidos. Quer dizer, há um desrespeito hoje em dia pelo médico geral. E isso vê-se na nossa prática e, acima de tudo, nos cuidados de saúde primários e nos centros de saúde. Isso também tem que se mudar. Tem que se desburocratizar todo este sistema. Tem que se facilitar o sistema das baixas e dos atestados e das juntas médicas, que recai tudo nos cuidados de saúde primários. E que não há vazão. Tem que se investir na informática. Os programas são uma desgraça. Fazer uma consulta hoje num centro de saúde é desesperante, porque nós abrimos o programa para fazer a consulta, depois temos que abrir outro programa para passar a receita, temos que abrir outro programa para aceder ao que foi feito no hospital, temos que abrir outro programa para aceder a fazer uma referenciação. Tudo isto implica passwords, tudo isto implica aquela bolinha a pensar durante N tempo. São 15 minutos de consulta. No fundo é um simplex, tem que haver um simplex burocrático na saúde, não é? Nesta parte, porque isto mói completamente o dia-a-dia do médico. Tem que haver uma uniformização também no trabalho e na remuneração, etc., porque hoje em dia temos unidades, não sei se já ouviram falar, das USFs tipo B, das USFs tipo A. Tudo isto não faz sentido nenhum, quer dizer, não faz sentido que um médico e um enfermeiro estejam a trabalhar praticamente da mesma forma, sob a mesma alçada dos mesmos indicadores e recebam uns X, outros X vezes 2. Eu acho que isto nem num tribunal de trabalho isto passaria, acho eu. Não faz sentido. Isto só cria que a classe se desfragmente, que eu acho que também não é positivo para nenhuma classe, porque a união faz a força, não é? E, portanto, não é bom. Tem que se
Outra coisa que também é erradíssima são os intermediários, que têm que desaparecer, quer dizer, todo um sistema, o sistema dos hospitais, das urgências, são muitos médicos contratados através de empresas, não uma contratação direta do hospital. Pois, são as empresas. Isto não faz sentido nenhum. Quem ganha as empresas, as pessoas depois pensam que os médicos é que estão ali a ganhar imenso dinheiro, não é verdade. São estes intermediários que nós nem sabemos quem são, que não têm que existir, tem que haver uma contratação direta do hospital, até para sabermos quem lá está. Mais uma vez, porque a primeira linha dos hospitais é onde nós poupamos muito dinheiro, que também é uma coisa que tem que se mudar, quer dizer, esta história de se pôr nos centros de saúde ou nas urgências hospitalares, nos verdes e nos azuis, como nós chamamos agora com a triagem de Manchester, que são os casos supostamente mais simples, então vamos pôr os médicos que vêm das empresas, nós nem sabemos bem de onde é que eles vêm, mas é lá que poupamos dinheiro. Porque são esses casos que nós despachamos rapidamente se tivermos o olho clínico e despachamos sem exames auxiliares de diagnóstico, sem o custo disso. Portanto, é aí que se poupa muito dinheiro também. Portanto, é aí que têm que estar os melhores médicos, não é... isto na minha perspectiva, portanto, tudo isto... Uma série de sugestões, enfim, são que nós já coisas, todos ouvimos falar, mas porque todas juntas fazem uma diferença muito grande. Diz-me uma coisa, o que é que achas da medicina privada? Como é que funciona a medicina privada? Funciona bem? Realmente, já tens contacto com isso. E, portanto, a medicina privada é mais... trata melhor dos seus médicos, dos seus enfermeiros? É mais... ou como é? Os profissionais são os mesmos. São os mesmos. E sendo os mesmos... Mas sente-se a noção empresarial dentro Tudo o que seja ganhar dinheiro em saúde é perverso. Acho eu, porque a saúde é muito cara, portanto, conseguir ganhar dinheiro com ela tem que se fazer uma ginástica grande e é perverso, na minha opinião. Mas não deixam de haver hospitais privados e nunca vão deixar de haver. Sim, nunca vão deixar de existir. E tem que haver aqui um equilíbrio, não é? E tem que haver acima de tudo, o médico, o enfermeiro, etc. São pessoas formadas, corretas e a prática que fazem num hospital público fazem-na de igual forma num hospital privado. A acessibilidade é diferente e essa é a grande diferença, acho eu. A acessibilidade hoje de um utente no Sistema Nacional de Saúde é complexa, porque está assoberbado. E estando assoberbado, é difícil termos as consultas no tempo ótimo, não é? Uma cirurgia quando queremos, portanto isto tudo é moroso. Mas os profissionais são os mesmos e fazem-no muito bem. Eu acho que temos um Sistema Nacional de Saúde ainda hoje, em termos profissionais, em termos de recursos humanos, essa é a noção que eu tenho e que muita gente tem. Sim. É, se realmente a coisa é complicada, é melhor ir para o Serviço Nacional de Saúde. Há mais meios, às vezes. Mais meios. Às vezes há mais meios, Os médicos são os mesmos, mas ali estão muito melhor equipados, não é? Tanto é que especialidades cirúrgicas, etc., quer dizer, é bom que se mantenha no hospital público, porque é lá que se faz muita coisa, é lá que se aprende, não é? Depois, mais na consulta mais clínica, ir a uma clínica privada, ir ao hospital privado, etc., eu acho que é positivo que haja, até porque a acessibilidade é maior e, como tal, estamos a escoar alguns doentes e estamos a ajudar o Sistema Nacional de Saúde. Nesse nível, acho que é importante. Agora, tem que haver aqui tem que haver bom senso. Tem que haver retoques, tem que haver uns retoques todos. E tem que ser complementar. Mas eu acho que é positivo haver uma medicina privada e não acho que... Muito bem. Então, nós já estamos aqui fartos de falar há muito tempo. Eu nunca desligo a tua atividade profissional, clínica e tal, e médico, do teu temperamento aventureiro, não é? Já programaste alguma coisa mentalmente para fazeres mais uma dessas tuas aventuras ou não? Ou já acabaste? Diz lá. Não, quero fazer, obviamente quero fazer. Eu, quando decidi sair do Sistema Nacional de Saúde, tinha a ideia de, agora é que vou enverdar mais por esta parte das missões, etc. Até porque depois também tive contacto com outro colega, o António Pedro Machado, que é de Medicina Interna de Santa Maria, e organiza um congresso muito interessante, também é fã, quer dizer, é um defensor acérrimo da medicina geral e familiar enquanto prevenção da saúde, da doença, e com o dinheiro que vai conseguindo do update desse congresso, ia fazendo umas missões humanitárias no Príncipe, onde eu cheguei a ir 2 vezes. Entretanto, a missão acabou, porque lá está ali
toda a politiquice que se passa em África também não é fácil de gerir. Mas também foram missões importantes para me dar algumas ideias, porque era uma missão também, íamos de 3 em 3 meses, era uma semana que se passava no Príncipe, em que se atende, acima de tudo, doenças crónicas, as mulheres, e a um ginecologista para fazer, por causa do rastreio do cancro do colo do útero, a medicina geral e familiar, portanto eu faria as citologias, e a saúde infantil. E a parte, e lá está, das doenças crónicas, portanto, prevenir a diabetes, a hipertensão, que há muito em África e começa a haver cada vez mais. E os erros todos que nós fizemos aqui, podemos preveni-los lá. E eu fixei-me nisto, porque a África já não é só a malária e HIV, quer dizer, há muita coisa, nomeadamente as doenças crónicas, e a mim chateia-me que aqui não se faça mais, porque já é difícil, porque já há hábitos e as pessoas são obesas, pronto, é difícil mudar hábitos. E a obesidade está a ser um problema complicado. E Portugal tem uma obesidade infantil. 1/3 das crianças tem excesso de peso, quer dizer, das crianças, hoje. Isto é dramático, o que vai ser mais tarde, não é? Mas em África também ainda estão a começar e, portanto, eu pensei, eu acho que agora o que fazia sentido era fazer um projeto deste género. E cheguei a escrever assim um projeto para depois ir bater à porta dos financiadores, não é? Vamos ver, está lá na gaveta. Portanto, estás a pensar em fazer mais uma aventura. Tenho que pensar nisso, porque dá-me o talento. Bom, eu não sei. Não falei da Clínica Alegria. A Clínica Alegria, é verdade, a clínica, que é uma clínica francesa, na qual tu também participas. Então vamos rematar a nossa conversa com essa clínica. A Clínica Alegria é o meu projeto mais recente, para o qual fui contratada, que comecei em janeiro. E é um investimento estrangeiro, dos franceses e também do inglês, virado para a comunidade estrangeira, acima de tudo francesa, porque há um grande número de franceses a residirem em Portugal, e eles com aquela ideia de que não aceder aos cuidados de saúde e não... E ainda por cima moram todos ali mais ou menos na Avenida da Liberdade, não é? Que fica ali perto. Quiseram remontar aquilo num sítio estratégico, no centro de Lisboa. Está num sítio muito giro, a clínica está muito gira, é um espaço muito agradável. É na Praça da Alegria? Na Praça da Alegria. Onde era a Federação Portuguesa de Futebol. Pronto. E os bombeiros ainda são. E os bombeiros ainda são. O espaço é muito agradável, de facto. Quer ser um espaço também diferente, de certa medida, eu acho, porque querem estar abertos a toda a população, não só os estrangeiros, também portugueses, obviamente, mas acima de tudo estrangeiros e falar outras línguas, que também foi uma coisa que achei piada. Mas mesmo o próprio dono, investidor daquilo, que é francês, ele próprio também gostava de fazer, lá está, eu acho que também me atrai por coisas muito parecidas com a minha personalidade, não é? Então vê-se que ele também quer fazer daquilo um espaço também de certa forma cultural, eu adoro a cultura, as artes, etc, um espaço diferente, portanto é um espaço de consulta, mas onde eu quero ter também as exposições das fotografias disto e daquilo e fazer assim coisas diferentes, que não seja só ligado com a medicina, que não deixa de ser outra arte, não é? Mas gostei da mentalidade deles, diferente, mais relaxada, mas não menos profissional, atenção. E achei giro, então disse que sim, para este projeto. Comecei lá em janeiro, supostamente uma vez por semana, e a ver como é que isto evolui. Claro que o Covid também, mais uma vez, parou a Covid. Bateu à porta, não é? Bateu à porta. E veio incomodar aqui o desenvolvimento da clínica, que estava a crescer. Estamos agora em modo teleconsulta. Que é sempre... Para começar é chato, porque uma coisa é fazermos teleconsulta a utentes que já conhecemos, são nossos. Pois, não é? os novos é pior. Para fazer descobrir um novo novos, cliente perde-se muita empatia, perde-se muita clínica, perde-se muita informação clínica, aliás, e para diagnósticos. E faz sentido, lá está, para doentes que já conhecemos, para outros é difícil, não deixa de ser possível, é uma realidade a que vamos ter que nos habituar, porque o SARS não vai desaparecer daqui, mas é complicado, mas é chato. Para a clínica em si foi chato, triplicar, teve aqui um travão grande há pouco tempo, mas eu acho que vai evoluir bem. Muito bem, então parece que demos a volta à tua vida de aventuras e profissional
que eu Sim. mais ou menos conhecia assim enviesadamente, não é? Mas que hoje vi com mais pormenor. A única coisa que nós desejamos, eu e o nosso blog, Velhos São os Trapos, desejamos as maiores felicidades para a tua atividade Obrigada. profissional. Sempre que precisarmos, recorremos Claro a que ti, sim, não é? faz sentido. Eu já tenho uma Também faço domicílios, posso ir a casa agora. exatamente. Eu já tenho uma enfermeira pessoal e tenho agora E a também uma médica. De maneira que vou-me governando, porque eu estou para lá do limite do prazo de validade já. Doente de risco. Não, o prazo de validade é acima dos 75, não, 72, não é? Portanto, já está despachado. Outro Mas dia estou até na televisão dizia